Nosso segundo erro, na minha opinião, é o professor não saber o que ele tem que ensinar. Então, quando o professor não sabe o que ele deve ensinar, ele vai se sentir perdido. A maior parte dos livros, quando falam sobre adaptação homeoaquática, quando falam sobre iniciação à natação, eles trazem esses conteúdos como os conteúdos que a gente tem que ensinar para que a criança possa começar a aprendizagem dos nados. Olha como até os próprios livros induzem a gente ao erro, né? O ambiente aquático é um ambiente diferente, um padrão de respiração é diferente, posição corporal, a maneira que a gente equilibra o corpo, que a gente faz propulsão é diferente. Então a gente tem que oportunizar uma adaptação ao meio aquático. Mas o que eu vou ensinar? Como é que eu vou saber que a criança está apta, que ela passou pela adaptação? Os livros trazem para a gente quando a criança domina esses 3 tópicos. Conseguiu equilibrar o corpo dentro da água, consegue controlar a respiração e consegue se deslocar, que é a propulsão, a criança está apta, ela já passou pela adaptação ao meio aquático. Por isso que a maior parte dos professores acreditam que depois de 1, 2 ou 3 meses, a criança já está adaptada ao ambiente aquático. Só que isso para mim é muito pouco. Vamos imaginar que tudo que a gente pode ensinar de adaptação ao meio aquático é esse copo aí. Se a gente ensina só, na minha opinião, equilíbrio, controle da respiração e propulsão, o nosso copo está vazio e o nosso copo tem ainda muito espaço para que a gente possa preencher de conteúdos. Então, tenho discutido ou tenho oferecido essa proposta já de conteúdos há bastante tempo. Então, na minha opinião, o que a gente tem que ensinar na adaptação ao meio aquático? Esses 8 tópicos, esses 8 conteúdos de ensino. O que são conteúdos de ensino? É tudo aquilo que a gente ensina na nossa aula de natação. Conteúdo de ensino da adaptação é tudo aquilo que a gente ensina na adaptação ao meio aquático. Então, descoberta do meio aquático, flutuação, respiração, sustentação, deslize, salto, giro e propulsão. A descoberta do meio aquático envolve justamente as primeiras experiências que esse aprendiz, que pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um adulto, está tendo com o ambiente aquático. Por isso que é importante que ele conheça o ambiente, ele saiba o lugar que é raso, que é fundo na piscina, onde ele se sente seguro, onde ele ainda não se sente tão seguro, como é que ele faz para poder sair da piscina, como é que ele chega até a escada, ele está conhecendo o ambiente. Dependendo da situação, até como é que a criança faz para poder ir no banheiro e voltar, ela conhecer o ambiente como um todo. Depois, descontração facial, aquela criança que a gente olha para ela, a gente percebe que ela está segura, que ela se sente bem dentro da água, que ela não precisa ficar passando a mão no rosto o tempo inteiro, que ela está segurando o professor, quase fazendo um hematoma no braço do professor, então ela se sente bem dentro da água. Depois, a apneia voluntária, que é um controle já respiratório, mas sem a necessidade de fazer a expiração do ar pelo nariz, ou pela boca e pelo nariz, e também a visão subaquática. Então, esses 4 tópicos estão dentro da descoberta do meio aquático. Quando a gente pensa em flutuação, a gente está falando na experiência ou na tentativa de manter o corpo na superfície. Por que é uma tentativa? Porque a nossa flutuação ela depende da nossa densidade corporal e da densidade do ambiente no qual a gente está falando, se é a piscina, se é a água do mar. Então, a nossa flutuação depende da nossa composição corporal. Tem alunos que vão flutuar com muita facilidade e tem alunos que não vão flutuar de jeito nenhum. E isso é um pouco frustrante para a gente, porque isso a gente não tem como ensinar. O que a gente pode ensinar é o efeito do controle da respiração na flutuação, como as diferentes posições corporais influenciam na flutuação, se a flutuação ela é ventral, se ela é dorsal, se o corpo está desse jeito, está daquele outro jeito, se você está fazendo uma atividade sozinho, se está fazendo uma atividade em duplas, em trios, você tem um material flutuante, você tem um material que é mais denso do que a água, todas essas interações vão oportunizar aquela experiência que eu falei para vocês, para que a criança entenda, para que o aprendiz, na verdade, entenda o que é a flutuação. Mas, se ele for mais denso do que a água, ele vai sempre afundar em qualquer posição. Pode ser que a gente consiga achar uma posição que seja um pouquinho mais interessante do que a outra para ele flutuar, mas se ele for mais denso, ele vai afundar de qualquer maneira. Então, aqui quando a gente pensa em flutuação, entendam, como eu disse anteriormente, que a gente está falando de adaptação ao meio aquático, é preparar o indivíduo para estar na água, não é preparar o indivíduo para poder aprender os nados. Beleza, Eric? Seja bem-vindo aí. Então, quando a gente está falando de adaptação, a gente não está preparando os alunos para poderem aprender os nados. Então, quando eu falo de flutuação, quando eu for propor as atividades, quando eu for propor os exercícios, não tem que vir nada dos nados na minha cabeça.
E não tem que pensar em flutuação, respiração, sustentação, reproduzindo o que vai acontecer depois nos nados. Não é isso. Legal? Respiração já é essa tentativa de inspirar o ar pela boca, principalmente fora da água, e expirar debaixo da água pela boca, pelo nariz, e pela boca e pelo nariz. Em diversas situações e as mais variadas possíveis. A gente não pode limitar a respiração a fazer 10 bolinhas na borda e achar que, excelente, meu aluno já faz a respiração. Não, não tem jeito. Oi, Hilda, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada pela presença de vocês, pessoal. Lembra de dar o like, lembra de compartilhar, vou repetir isso o tempo inteiro aí. Me pediram para poder fazer isso porque falam que é importante. Quem ainda não assina o canal, assinar aí, fazer parte, ativar, não sei, sininho, essas coisas todas. Valeu? Depois a sustentação, que já é uma tentativa de manter o corpo na superfície. Aqui, se a gente estiver pensando só nos esportes aquáticos, a gente só vai pensar na sustentação, na posição vertical e com o rosto fora da água, mas a sustentação pode ser na horizontal, pode ser em decúbito ventral, dorsal, pode ser na diagonal, pode ser na posição vertical invertida, pode ser com a ajuda de material, sem ajuda de material, usando os membros inferiores, só os membros inferiores, superiores e inferiores, só braço direito com a perna esquerda. O máximo de bagunça e de variação que você puder oportunizar para os seus alunos vai ser interessante para ele. Tá? Depois deslize, essa primeira percepção ou sensação de se deslocar no ambiente aquático ainda não é... Fala, Gomes, boa tarde. Ainda não é o Gabriel, não sei se é o Gabriel. Ainda não é a intenção de fazer pernada, de fazer braçada, de fazer ações propulsivas. É a intenção de se deslocar. Aqui um erro comum que vai até ser um dos pontos que eu vou discutir com vocês. Quando a gente fala de deslize, eu não estou pensando em preparar o aluno para que ele faça um bom deslize quando estiver fazendo... Beleza, Gabriel? Para quando ele estiver fazendo a virada, quando ele estiver fazendo a saída de bloco, não tem nada a ver. Então, deslize, você pode induzir o aluno a fazer movimentos que são ruins dentro da água para que ele perceba. Caramba, como é que essa posição é ruim? E olha como é que essa posição é boa. Se durante os conteúdos da adaptação ao meio aquático a gente quiser induzir só movimentos e posições corporais que são boas, o aluno vai acreditar que estar dentro da água se resume a fazer aquela meia dúzia de movimentos. E não é isso que a gente quer. Então, o deslize pode ser o aluno empurrando a borda, que é a parede, pode ser ele empurrando o chão, ele pode empurrar com os pés, pode empurrar com as mãos, para fazer o deslize no sentido oposto, ao invés de ser dos pés para a cabeça, pode ser da cabeça para os pés. Ele pode empurrar a borda com uma perna só, pode empurrar a borda com as duas pernas. Por que ele tem que sempre fazer o deslize com os braços sobrepostos, cotovelo estendido, empurrar com as duas pernas e alcançar a maior distância possível? Por que só pode ser assim? Por que tem que ser assim? É muito pouco. O professor pode empurrar o aluno, o professor pode puxar o aluno, o professor pode pedir durante a atividade, durante o deslize, ele mude a posição corporal para ver qual é o efeito, qual é a consequência disso, no deslize que ele poderia estar alcançando. Então, isso é adaptação ao meio aquático. É experimentar o ambiente aquático e, por isso, aprender por meio da experimentação. Salto não tem nada a ver com série de bloco, então a experiência de estar fora da piscina ou num lugar mais raso dentro da piscina e saltar para dentro da piscina. Pode ser aquele canguru dentro da própria piscina ou pipoquinha, alguma coisa. Lucas, agora ficou sério, hein? Lucas chegou, pessoal. Agora a conversa ficou séria, mudou de patamar. Seja bem-vindo aí, Lucas, tá bom? Obrigado. Então, salto não tem nada a ver com a saída de bloco. O salto pode ser em pé, pode ser sentado, pode ser com giro, pode ser sem giro, pode ser sozinho, pode ser em grupo. Se você tiver oportunidade, pode ser de algum tipo de plataforma. Então depende da etapa da adaptação ao meio aquático que a gente está falando. Valeu, Lucas. Quando a gente fala em giro, a gente não está falando de ensino da virada olímpica, de virada de peito, de borboleta, não tem nada a ver. São todas as variações possíveis de giro, no eixo longitudinal, no eixo transverso, qualquer tipo de giro, da mesma maneira, sozinho, em grupos, com material e sem material. Ah, Guilherme, então finalmente, quando chegar na propulsão, a gente começa a ensinar os nados? Não. A propulsão é a intenção de utilizar dos membros superiores ou inferiores e do corpo como um todo para poder se deslocar de um ponto ao outro. Mas isso não é necessariamente com a pernada de um dos nados. Pode ser também, mas não obrigatoriamente tem que ser assim. Isso tem que estar claro na cabeça de vocês. E a pernada não precisa ser só na superfície. Ela pode ser no fundo,
ela pode ser do raso para o fundo, pode ser do fundo para o raso, qualquer tipo de propulsão. Pode ser o corpo como um todo, sem necessariamente ter que rodar braço e perna. O difícil é, quando a gente está dando aula para pessoas que estão na adaptação meio aquática, eles chegam na propulsão, a gente propõe uma atividade, uma tarefa que a criança, vou falar criança, mas pode ser qualquer aprendiz, tá? É pela força do hábito. Esse aprendiz ele tem que se deslocar de um ponto para o outro, a gente fala assim, eu quero que você saia daqui, faça determinada atividade no meio da piscina e chegue no outro lado. A criança vai ter uma tendência muito grande de querer fazer um movimento dos nados, porque é o que ela tem no imaginário dela. Então, por incrível que pareça, em alguns momentos a gente tem que quebrar essa mecanização do movimento, aquela reprodução de sempre do movimento, para poder... Isso aí, Tereza, a turma está toda aí. Para poder experimentar o ambiente de uma outra maneira. Legal, então esses são todos os conteúdos de ensino da adaptação, que a gente pode passar por todos eles de uma maneira bem simples, e a gente pode passar... Grande Jader, a culpa do Jader, tá, pessoal? A live de hoje, a culpa é dele. Obrigado aí, Jader, pela proposição do tema, tá bom? Então, a gente pode passar por todos eles de maneira bem simples, depois a gente pode passar por todos eles de maneira um pouco mais difícil, de maneira um pouco mais complexa. Então, imagina, a flutuação ela pode ser simples e ela pode ser muito difícil. A respiração ela pode ser bem simples e ela pode ser muito difícil. Um exemplo que eu sempre dou, muitas crianças têm dificuldade em fazer a saída de costas, saída de bloco no nado de costas, porque é uma ação onde você tem deslize e você tem o controle da respiração numa posição dorsal submersa. Então você tem 4 agentes de complicação aí pelo menos. E fica assim, poxa Guilherme, mas se a criança está aprendendo nado, ela já não deveria saber fazer isso? Deveria. Deveria, ué. Se ela está aprendendo os nados, ela já deveria controlar a respiração de tudo quanto é maneira. E por que ela não sabe então? Porque o professor lá na adaptação entendia que o deslize era sempre na posição ventral, entendia que era sempre na superfície ou levemente mais submerso, e ele não explorou as diversas outras oportunidades e possibilidades de deslize, inclusive fazendo a interação entre os conteúdos. Legal? E nós veremos como isso vai acontecer. Só que a gente pode encher ainda mais esse copo, pessoal. Não sei se meu amigo professor Caio Graco está aí, ele falou que ia participar. Então, Caio, a gente pode encher ainda mais esse copo. A gente tinha um copo que estava vazio. A gente começou a colocar bastante conteúdo dentro desse copo, mas percebam que ainda tem espaço aqui. E o que a gente pode fazer para completar esse copo e deixar ele quase transbordando de conteúdo? A gente pegar todas as outras experiências que podem acontecer dentro da água, a gente pegar todos os outros esportes aquáticos e trazer essas experiências e distribuí-las entre os conteúdos que eu acabei de falar para vocês da adaptação ao meio aquático. A ideia não é ensinar o polo aquático, não é ensinar os saltos ornamentais, o nado artístico, não é ensinar a natação em águas abertas, não é ensinar surf, não é ensinar mergulho, mas é você pensar assim, poxa, uma pessoa para poder fazer um mergulho, ela precisa saber usar uma nadadeira, ela precisa saber utilizar uma máscara, que é diferente do óculos de natação. Dependendo da situação, ela vai utilizar um snorkel. Snorkel tem a ver com respiração. Poxa, então eu posso colocar a utilização do snorkel como uma vivência de respiração. Perfeita. Eu posso colocar a utilização da máscara de mergulho como uma atividade também de respiração, porque o nariz agora, via de regra, ele está tampado, e uma atividade de visão subaquática. Perfeito. Estão entendendo, pessoal? A utilização da nadadeira pode ser uma atividade relacionada à propulsão. Eu não quero ensinar uma atividade de mergulho, eu vou oportunizar que ela utilize a nadadeira em diversas situações, a máscara em diversas situações, o snorkel em diversas situações. E num futuro, se ela quiser aprender o mergulho, ela já tem toda uma bagagem de vivência e de experiência motora para que isso seja feito melhor, para que a aprendizagem seja melhor. Eu não vou ensinar a criança a surfar, mas eu posso ensiná-la a subir numa prancha, a sentar numa prancha de surf ou de bodyboard, a remar na prancha. Eu posso ensinar a criança a tentar transportar alguém ou remar na direção de alguém e colocar esse alguém em cima da prancha, relacionado a uma situação de prevenção de afogamentos. Então olha quanta coisa a gente pode ensinar. Se a gente for pegar o nado artístico é sustentação 90% das vezes.
Então, essas diversas experiências de sustentação que tem no nado artístico, como é que eu posso dividir isso dentro da própria sustentação? Porque o que vai acontecer? Eu tenho, dentro de um mesmo conteúdo, como a gente está falando agora que é a sustentação, atividades de sustentação que são bem fáceis, que vão estar lá no início das experiências das crianças na adaptação ao meio aquático, e tem atividades de sustentação que são muito difíceis, e elas podem ficar para depois. Mas você não está ensinando nada artístico, está ensinando ou está capacitando a criança para que ela se sustente na água. A atividade de remar em cima da prancha que eu falei para vocês, por exemplo, é um tipo de propulsão. Por que tem que ser sempre propulsão pensar em pernada de crawl? Então a gente vai pegar todas essas experiências, esses esportes aquáticos, vai ver o que acontece dentro de todas essas experiências e eu vou começar a pensar. Isso aqui é respiração, eu jogo para cá. Isso aqui é flutuação, eu jogo para cá. Isso aqui tem um pouquinho de giro e um pouquinho de propulsão, eu jogo para cá e para cá. E você vai começar a encher cada vez mais o seu copo. Você vai começar a ter cada vez mais conteúdos para você ensinar na sua adaptação ao meio aquático. E por causa disso, no final das contas, vocês vão perceber o seguinte, que aquele 1 mês ou que aqueles 3 meses que a maior parte dos professores tem a ideia de que são suficientes para a gente ensinar adaptação ao meio aquático, no final das contas, 3 meses não serve para nada. Porque é tanta coisa que a gente tem para poder ensinar que 3 meses não servem para nada.